que o Palmeiras fez ontem, uma baita goleada, mas vamos por partes. O Palmeiras já tá vencendo por 1-0. E a expulsão do Hulk, por que ela não foi por que ela não foi merecida? Me expliquem. Cara, temos pontos e pontos, né? Assim, eu sou um cara que sou totalmente contrário à expulsão do Hulk, mas eu sei que o pessoal aqui tem gente que defende a expulsão do jogador. Eu defendo. Você defende, Prever? Eu defendo. Então vai você primeiro. Eu sinto que, primeiro, o histórico não se apaga. O histórico não se apaga. O jogador, ele tem a sua capivara, ele tem o seu currículo ali que ele carrega com ele. O Hulk muitas vezes passa do ponto com relação a reclamar de arbitragem, a dar chilique e tudo mais. Eu acho que a atitude do árbitro de ontem, que eu nem sei quem que é o árbitro de ontem. José Pereira Rodrigues de Lima? Rodrigo de Lima. É um Rodrigo desconhecido, de Lima. né? Não é um desses figurões. Ele é novo. Mas já causa muito ele, né? Ele causa? Causa. Então, Ele acontece. já expulsou o Hulk Só porque da você mesma falou de forma no histórico, passado. exatamente. Por histórico, no ano passado ele expulsou o Hulk, mas o Hulk mereceu ser expulso. Porque Sim. ele empurra o jogador, sai chutando a bola e ele faz aquele gesto de roubo com a mão e tal. Então esse é um baita histórico entre jogador e juiz que corrobora o que você tá falando. Eu acho que a gente precisa passar uma linha, ali, aquela linha imaginária ali, de daqui você não passa. Não dá mais pra tolerar jogador querendo encarar a arbitragem, falar coladinho, nariz com nariz, boca com boca, como se fosse ali uma coisa. Então, assim, eu acho que a arbitragem, de alguma forma, ela vai precisar acabar com esse tipo de atitude e só mesmo com a pena máxima, só mesmo com uma expulsão. Então, assim... Então, boa. Concordo contigo. Mas isso tem que ser seguido. Porque eu acho também que Não às vezes... vai ser seguido. Então, eu acho que às vezes também... Muita gente reclama. Os jogadores não se ajudam, essa é a verdade. Sim. Árbitros também não se ajudam. Só que tem árbitro que consegue levar na malemolência ali, no jogo de cintura. Cara, se você falar aí comigo de novo dessa forma, você vai ser expulso, por exemplo. Vamos lá, o Daronco talvez é um cara que consegue fazer isso. Klaus é um cara que consegue fazer isso de uma certa forma, exigir um pouco de respeito. Enfim, mas alguns não. Tudo bem, vamos lá. A partir de agora, chegou a comissão de arbitragem e falou... Irmão, não tem mais tempo pra isso. Chegou no tete a tete, falou alto e amarelo. Continuou, é amarelo e vermelho. Ok, acho até legal. Acho que é até legal. Então, ó, você consegue falar e passar a mensagem que você tá indignado, sem nariz com nariz ali, dedo no rosto, frente a frente e falando bruto. Então, você quer passar essa mensagem? Show, ponto. Só que em todos os jogos, isso vai ter que estar Então, mas no manual. isso não vai acontecer como Não, nunca concordo. aconteceu no futebol brasileiro, isso. Martelli. É a primeira vez que eu vejo uma expulsão nesses moldes. E assim, além da gente nunca ter tido isso acontecendo antes. O Hulk é o capitão do Atlético. Então ele, querendo ou não, é um cara que deve ter mais liberdade pra falar com a arbitragem. Ele tava com a faixa de capitão. Além disso, o Hulk sofre uma falta. Ele sofre a falta e é prensado por dois jogadores. E a demora pra arbitragem marcar a falta. Ficam chutando ele por baixo, o Hulk fica apanhando. Ele se levanta e fala... baralho, né? Ele fica revoltado. Ele fala, apita logo. Pois é, apita logo. E realmente ele tava apanhando, a falta foi marcada e foi falta. Então eu entendo a indignação dele e entendo também o amarelo porque ele se passou na cobrança. Agora, o vermelho pra mim foi demais porque ele não insulta a arbitragem, ele não faz nenhum tipo de movimentação. Ele fala, apita logo e depois ele fala, por que você me deu amarelo? Por que você me deu amarelo? E aí eu acho um completo exagero por isso nunca ter acontecido. E pelo Hulk, além de ser o capitão do time, ele tá, cara, sofrendo uma falta e apanhando e querendo o jogo, querendo a falta marcada pra ele conseguir jogar. Mas por isso que eu tô falando. Eu achei bizarro. Uma coisa é, ontem, você não tem essa determinação da arbitragem, que é uma situação hipotética que eu tô colocando aqui, que aí é uma nova orientação. Ó, o cara é capitão, mas ele não pode falar no tete a tete, ele não pode chorar e tal. Beleza, não tinha isso ontem. Por isso que eu acho que ontem a expulsão não foi justa. Cara, o Hulk bota a mão pra trás, não sei se acho que a gente não tem o lance aqui, mas eu, por exemplo, tô revendo o lance. Não tem como justificar a expulsão do Hulk. Tem a falta, ele conversa com o árbitro, dá uma reclamada, toma o cartão amarelo e toma um vermelho depois sem fazer nada. Aí teve gente falando aqui no chat, mas na transmissão os caras falaram, o Hulk botou o dedo na bochecha do juiz. Cara, ele já tinha sido expulso e não foi o dedo, tipo, agressivo. Aí a gente pode até discutir aqui, pode botar o dedo no outro, não pode, enfim, mas ele já tinha sido expulso. Então, a partir do momento que ele já tinha sido expulso, esse não é o ponto. Ele já tinha sido expulso e aí depois, obviamente, ele se descontrola e enfim, pode-se dizer que não deveria ter botado o dedo, mas, cara, eu não achei a expulsão ontem justa. Você falou uma coisa sobre contexto, Paulo do Vale. Desculpa, mas o juiz ele não apita contexto.
Não é contexto, histórico, né? Histórico, ok. Perdão, histórico. É isso, a palavra é histórico. Contexto ele tem que apitar, enfim, o critério. Ele não pode apitar histórico. A gente lembra, o jogador também tem que ter essa malandragem. Porque as coisas não são top. Mas o Luiz Fabiano falou isso ontem, né? Então, os jogadores têm que ter essa malandragem. O Sheik, eu lembro até hoje, ele foi um dos jogadores que quando ele começou a rolar e o pessoal percebeu, ele tomava falta e os caras não marcavam falta nele. Porque começaram a achar que, pô, ele fazia cera. O Neymar sofreu com isso. Hoje o Luciano de vez em quando sofre com isso. O Hulk tá sofrendo com isso. Então, mas só que o árbitro, nesse ponto, pô, desculpa, o árbitro não pode apitar histórico. Ah, mas o cara foi deselegante com outro árbitro, eu não gostei, então, pô, tô no mau dia, vou dar um amarelo pra ele. Gente, não é bem assim. E me pareceu um histórico pessoal também com o próprio jogador. Porque teve esse caso em que esse é o dia em que o Hulk sai e fala, eu vou sair do Brasil e tal. É no dia que ele é expulso por esse mesmo árbitro. Então, o árbitro levar isso pra dentro de campo, o Hulk levar também é errado, mas o árbitro levar, pra mim, beirou o absurdo. Não, mas de bola, e aqui, desculpa, o torcedor do Palmeiras deve estar ouvindo e falou, pô, mas foi 4-0, vocês estão falando da arbitragem, vocês estão falando, pô, ok. Pô, eu tô aqui defendendo a expulsão do Hulk. O Galo não perdeu por conta conta disso. disso. Ponto. Pra mim, o ponto além é... Cara, de qualquer jeito, acho difícil que o Galo ia vencer o jogo contra o Palmeiras ontem. Com o Hulk em campo até o final. O sino